A Comissão de Assuntos Econômicos debateu hoje o relatório da Comissão do novo Pacto Federativo. O relator da comissão, o ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, explicou as propostas para temas como royalties do petróleo, Fundo de Participação dos Estados e ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Que o Pacto Federativo precisa de mudanças, os senadores concordam. A União concentrando mais de 60% da arrecadação e os estados e municípios de pires na mão, levando encargos. A Federação do Brasil está desafiada a encontrar mecanismos que ao final possam inaugurar um tipo de federalismo menos predatório e mais cooperativo. O problema é como mudar. O relator da Comissão do Pacto Federativo apresentou aos senadores o resultado dos 6 meses de trabalho para tentar equilibrar a distribuição de recursos entre a União, estados e municípios. Nossa contribuição é uma mera contribuição técnica que deve se sujeitar à apreciação e ao escrutínio político de Vossas Excelências. O relatório contém 9 propostas de lei e 2 emendas a projetos que já tramitam no Congresso. 4 temas são prioritários. Primeiro, a divisão do Fundo de Participação dos Estados para que os mais pobres e de maior população recebam mais dinheiro. Na distribuição dos royalties do petróleo, a proposta é manter os ganhos atuais dos estados produtores e dividir o excedente entre todos os estados, de acordo com as regras do FPE. A comissão também sugere que a União renegocie as dívidas dos estados, com redução da taxa de juros, e ainda o prazo de 8 anos para que as alíquotas de ICMS entre os estados sejam reduzidas a 4%. As mudanças propostas no ICMS são para acabar com a guerra fiscal, prática comum entre os estados de conceder incentivos para atrair empresas. A medida já foi declarada inconstitucional pelo STF. A sugestão da comissão de especialistas é que a guerra fiscal seja crime, com penas de 1 a 4 anos de prisão, e que os estados praticantes deixem de receber recursos federais e não possam pegar empréstimos. A medida causou polêmica entre os senadores. Eles consideram as propostas muito rígidas. Nós precisamos evoluir na linha da competição fiscal, como acontece nos Estados Unidos, como acontece na União Europeia. Ou seja, incentivo fiscal com regra, de forma calibrada, de forma responsável, para que todos os estados brasileiros, a partir da sua vocação e do seu potencial, possam se desenvolver. O relator da comissão de especialistas também sugeriu que todos os temas sejam discutidos em conjunto. A ideia do tratamento conjunto é que se possa proceder em relação a essas virtuais ganhos e perdas, se possa proceder a uma compensação cruzada. Ou seja, um ente federativo que não teve um ganho em determinada proposição, terá em outra. Mas discutir tudo isso leva tempo e os estados não podem esperar. Se o Congresso não definir novas regras para o FPE até o fim do ano, eles deixam de receber o dinheiro do fundo. De acordo com a ministra Ideli Salvati, a nova divisão do FPE é prioridade para o governo. Ou eles vão votar para a Câmara poder votar, ou então os estados não terão, este recurso a partir de janeiro. A não ser que haja uma tratativa com o Judiciário no sentido de ter uma prorrogação. A corrida dos governadores já começou. Nesta terça-feira, o presidente Sarney recebeu representantes do Rio Grande do Sul, Ceará e Maranhão. Eles querem garantir os recursos do FPE no ano que vem. O Fundo de Participação compõe mais ou menos entre 48% e 50% de sua receita. Já imaginou se nós perdermos isso? Quer dizer, é uma perda muito grande para um Estado pobre da nação. O presidente Sarney deu 2 garantias que são as garantias mais importantes que nós desejamos. A primeira é de que a matéria será votada até antes do recesso, ou seja, até o final desse ano. E a segunda garantia é de que há já um avançado entendimento no sentido de que não haja perda para nenhum Estado brasileiro.